Olá pessoas, eu sou Renato e no vídeo de hoje vamos falar de Kimi no Goto ga Daisuki na Sei ni no Kanojo, mais conhecido como o anime das 100 namoradas. Apesar do nome, esse anime começa ironicamente com o nosso protagonista Rentaro, que eu gosto de chamar ele de Renato, se declarando pra uma mina que ele gosta e tomando um puta fora. Mas não é um fora do tipo comum, tá mais pra algo tipo assim. Ah, nem pensar, você tá maluco? Depois disso, o Renato tá conversando com um amigo dele na rua sobre a falta de sorte que ele tem com as garotas, e segundo o próprio Renato, ele já tomou um total de 100 foras, desde a escola fundamental. Se já é difícil tomar um, imagina 100. Emotional damage! O próprio amigo do Renato fica impressionado que o Renato ainda tenha psicológico suficiente para correr atrás de uma namorada. O amigo do Renato deseja sorte para ele no ensino médio e manda ele tomar cuidado para o total de foras dele não aumentar. Então o Renato vai rezar num templo. O Renato começa a pedir a Deus para ele arrumar uma namorada, quando do nada um velho esquisito aparece pro Renato e esse velho estranho se apresenta como o Deus do Amor. O Deus do Amor explica pro Renato que ele tá destinado a encontrar a gostosa predestinado a ele no ensino médio. E uma coisa que esse anime gosta muito de fazer é referência a outros animes, e não só a animes, mas a várias outras coisas aleatórias. Algumas referências que a gente ainda vai ver são muito boas, já outras ficam extremamente forçadas, como por exemplo essa referência que o protagonista tenta fazer a Tokyo Ghoul. Não tá legal, tá muito ruim. Mas depois disso, Deus explica pro Renato que a gostosa que ele tá falando é a alma gêmea do Renato, e os dois estão predestinados a se encontrarem e terem um romance feliz. O Deus também explica que quando ele encontrar essa pessoa e tocar nela, os dois vão ter um choque e se apaixonar. Daí o Renato questiona Deus se ele vai mesmo achar a alma gêmea dele no ensino médio, e o Deus confirma que sim, mas ele não vai ter só uma, ele vai ter um total de 100 garotas pra escolher. Porra, tudo isso? Daí corta pro primeiro dia de aula do Renato no ensino médio. Ele tá andando distraído pelos corredores da escola tentando encontrar a sala dele, quando ele acaba trombando com duas minas que também estavam distraídas. E essas gurias são a Hankari e a Inda. E essas minas se apaixonam por ele à primeira vista. Eu vou dar choque no seu sistema. O Renato decide ajudar elas, só que a Hankari é bem esperta, e ela começa a fingir que machucou o pé só pra chamar a atenção do Renato. E o Renato começa a chorar, porque ele machucou a alma gêmea dele logo na primeira vez que eles se encontraram. E a Hankari, em vez de achar isso estranho, pelo contrário, a mina se apaixonou ainda mais pelo Renato, só porque ele é sensível a ponto de chorar só porque machucou uma completa desconhecida. Já ainda pra não ficar pra trás, ela começa a fingir que machucou o pé também. Daí as minas se agarram no Renato e os três vão pra enfermaria. Então a Hankari começa a usar o pé machucado pra colar cada vez mais no Renato. Já ainda começa a imitar a Hikari só pra não ficar em desvantagem. E o Renato tá tão feliz como um poste atraindo mariposas. Mariposas bem cremosas. Ai, que delícia! Depois disso, no corredor, eles ouvem a conversa de duas garotas falando que nessa escola existe uma simpatia, onde uma pessoa consegue conquistar qualquer outra se essa pessoa der pra pessoa que ela gosta um trevo de 4 folhas rosa. As minas deixam o Renato pra ir procurar esse trevo, então o anime corta pro final da aula e o Renato ficou 4 horas depois que a aula acabou pra ajudar o professor dele, e na hora de ir embora ele vê as garotas procurando esse trevo de 4 folhas. Quando o Renato vai falar com elas, ele só encontra a Inda. O Renato pergunta pra Inda cadê a Hikari e a Inda diz que ela não sabe pra onde ela foi. O Renato oferece um refrigerante pra ela e a Inda pega, tentando disfarçar que gosta do Renato, mas no final das contas ela vai embora. Depois disso a Hikari aparece e o Renato oferece um refrigerante pra ela também. A Hikari aceita, só que quando ela vai beber, ela tem uma ideia genial de como conseguir um beijo indireto do Renato. Pra isso ela pede pro Renato beber metade do refrigerante dela, usando a desculpa que ela não consegue beber tudo sozinha. Mas só que o Renato é um cara preparado, ele tem um refrigerante muito menor no bolso. A Hikari faz todo um malabarismo para convencer o Renato a tomar metade do refrigerante dela, até que o Renato aceita tomar metade do refrigerante, e depois disso ele devolve a lata para ela. Só que a Hikari fica tão emocionada de ganhar um beijo direto do Renato, que ela acaba não conseguindo beber o refrigerante e ainda deixa a lata cair derramando tudo no chão. A Hikari entra em choque por ter perdido essa oportunidade
oportunidade e eu vou logo mandar real. Eu nunca entendi direito essa pira de anime com beijo indireto. Como isso falhou, a Hikari decide chutar o pau da barraca e ela se declara logo de cara pro Renato. E com isso ela realizou o grande sonho do Renato de ver uma garota se declarando pra ele. Mas bem nessa hora ainda volta, ela não tinha ido embora. Na verdade ela só foi comprar um refrigerante pro Renato, pra agradecer a gentileza dele. Daí ainda briga com a Hikari porque ela queimou a largada e se declarou primeiro. Mas ainda vai no embalo também e ela acaba decidindo se declarar pro Renato. Já o Renato ele não consegue decidir na hora com quem ele vai namorar e por isso ele vai falar com Deus pra perguntar o que fazer quando uma pessoa tem mais de uma alma gêmea. E Deus fala que como essas garotas são almas gêmeas do Renato, então tecnicamente elas são perfeitas pra ele. E ainda tem um acréscimo, se o Renato escolher uma, a outra morre. Fudeu. E o Renato fica sem saber o que fazer e no caminho de casa ele tem uma grande ideia. Então ele pensa mais ou menos isso: eu vou virar um merda, eu vou recusar as duas e depois eu vou conversar com cada uma e pedir pra namorar com elas no sigilo. E torcer pra uma não descobrir a outra. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E no outro dia as garotas estão esperando a resposta do Renato e o Renato aparece todo ferrado. E ele pede pra namorar as duas logo de uma vez. Ainda fica furiosa perguntando que conversa é essa de namorar as duas, e o Renato responde que já que ele não consegue escolher uma, então ele decidiu pedir pra namorar as duas. O outro plano que ele tinha, o Renato colocou a mão na consciência e decidiu não fazer essa sacanagem de namorar as duas escondido. Daí ele puxa 2 trevos de 4 folhas do bolso e pede de novo pra namorar as duas, e ainda começa a zoar ele perguntando se ele ainda acredita nessas simpatias infantis, e a Hikari manda ela calar a boca porque essas palavras valem pra elas duas também. O Renato diz que ele não acredita nesse tipo de coisa e a Hikari começa a segurar ainda porque ela quer dar um pau no Renato. E o Renato diz pra elas que ele passou a noite toda procurando esses trevos porque ele imaginou que elas iriam gostar de um pedido de namoro romântico. De primeira ainda não quer dividir o Renato com outras garotas, bem diferente da Hikari, que ela aceita numa boa o Renato ter outras garotas. E graças a isso ainda aceita que o Renato tenha outras namoradas. No dia seguinte, já que o Renato não tem amigos no ensino médio, ele decide contar para um poste de luz que ele finalmente saiu da seca e arrumou logo 2 namoradas de uma vez. Esquizofrenia. As namoradas do Renato chegam e os 3 vão juntos para a escola. Quando eles chegam na escola, eles encontram a vice-diretora e ela tá correndo atrás de um aluno que desrespeitou as regras da escola. E essa velha pune os alunos da escola dando um beijo de língua neles. Emotional damage. E o anime mostra essa velha como se ela fosse algum tipo de demônio. Mas por falar em beijo, a Hikari pergunta se o Renato já beijou alguém, e ele responde que não. E as garotas decidem fazer de tudo para ser a primeira a dar um beijo nele. Daí na hora do almoço as duas começam a competir pela atenção do Renato, para ver quem consegue dar o primeiro beijo nele. Nesse processo as minas começam a machucar o Renato sem querer, tentando fazer de tudo para beijar ele. Daí o Renato, percebendo a competição entre as duas namoradas dele, ele arruma uma forma de resolver isso, e a solução dele é basicamente os 3 se vendarem e o Renato vai tentar beijar as duas aleatoriamente. Mas sempre que o Renato tenta beijar elas, sempre dá alguma coisa errada. Na primeira tentativa, o Renato pega sem querer nos balões mágicos da Hikari. Na segunda tentativa, tem um gato no terraço da escola e ele vê os enfeites da roupa íntima da Inda e o gato começa a brincar com a periquita dela. Daí ela dá um chute no saco do Renato. Caralho! Minha bola, porra! Depois ela começa a espancar ele no chão. Até ela ver que foi o gato quem mexeu com ela e não o Renato. Daí eles erram mais um monte de vezes, até porque tá todo mundo cego. Sinceramente seria muito mais fácil se ele escolhesse uma logo. Depois deles errarem várias vezes, as garotas começam a brigar pra valer. Já que o Renato não consegue fazer elas pararem, o Renato decide correr pela escola e chamar a vice-diretora Demônio, e as garotas vão atrás dele. Enquanto o Renato corre pelo corredor, ele diz para as garotas que o primeiro beijo dele tá fazendo elas brigarem sem parar. Então por isso ele decidiu jogar o primeiro beijo dele fora, beijando a vice-diretora. A vice-diretora consegue pegar o Renato,
só que ainda prende a velha pra ela não conseguir beijar ele. Enquanto isso, a Hikari vai pra janela e ela chama o inspetor da escola pra demitir a vice-diretora, porque ela beijar os alunos é literalmente um crime. Já que a vice-diretora tem medo de perder o emprego, ela solta o Renato e vai embora. Daí as garotas falam juntas que se é pro Renato perder o primeiro beijo dele com a vice-diretora, era muito melhor ele fazer isso com uma das duas, enquanto uma aponta pra outra. Daí o Renato propõe pra elas um beijo triplo, e ele só não perguntou logo de cara se elas aceitavam fazer isso, porque ele achava que as duas nunca iam aceitar porque as duas são rivais. Depois disso, os três vão pro terraço e fazem um beijo triplo. Depois disso, os três vão pra biblioteca e as garotas estão lendo um livro de culinária para aprender algumas receitas para agradar o Renato. Enquanto elas fazem isso, o Renato vai procurar um livro para ele. O Renato tenta pegar um livro bem na hora que uma garota ia pegar o mesmo livro também, e eles têm o mesmo choque que o Renato teve com a Inda e a Hikari. Eu vou dar choque no seu sistema. Senhoras e senhores, pegamos ele. Por que raios tinha que ser uma loli, hein? Além disso, por que tem uma criança de 8 anos no ensino médio? Ah não, ela é uma adolescente, tô vendo, parece muito. Mas falando sério agora, eu não tenho nada contra esse negócio de loli em anime, mas ainda assim eu acho estranho quem curte esse tipo de coisa. Mano, uma coisa que eu percebi nesse anime é que a estrutura, as piadas, lolis, o romance meio superficial, tudo nesse anime me lembra um ecchi de 2016. Ele tem exatamente as mesmas piadas e a história não evolui muito, mas eu também não quero me aprofundar nisso. E esse foi o vídeo de hoje, valeu por ter me assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até um outro dia.